Uma boa noite a todos vocês que aqui se encontram e a você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Um feliz ano novo para vocês. Então vamos todos juntos, levando os nossos pensamentos ao alto, acompanhando do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 80, Corações Cevados. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Tiago 5:5. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios, e gravitam para baixo, descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles à maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Então fica para a nossa reflexão, principalmente agora, no início de um novo ano. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos permite conhecer tuas leis através do Evangelho do Cristo e através desta reunião. E hoje, com a nossa primeira reunião do ano, nos convidando a mais um exercício diário das virtudes que o Cristo nos apresentou. Que as lições que nos chegam e vão nos chegar no decorrer de todo esse ano, possamos nós colocá-las em práticas a partir de hoje. E assim, construir dias melhores, dias mais alegres, na certeza, Senhor, de que o Senhor está ao nosso lado, nos impulsionando para frente e para o alto. Porque já somos aqueles que temos condições de
seguir os teus passos. Pois o convite já foi feito há muito tempo. E estamos aqui nessa caminhada. Um pouco vacilante, mas com o coração bastante esperançoso de que vamos conseguir. Na certeza de dias melhores, não é mesmo? Então, Senhor, te agradecemos infinitamente por essa oportunidade. E te rogamos que fique conosco no decorrer de todo esse encontro. E que a tua paz nos sustente hoje e sempre. Agradecemos também a espiritualidade de Jesus desta casa, que nos receberam também, que prepararam todo o ambiente na nossa, dando-nos a certeza de sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Por tudo isso, Senhor, te damos graças. Graças por tudo que somos, graças por tudo que temos e graças por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a mensagem do Evangelho com o Marcos. Boa noite a todos. É sempre uma felicidade estar aqui para falar um pouco dos ensinamentos de Jesus. E o Evangelho de hoje é sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O subtítulo é O orgulho e a humildade, na parte da instrução dos espíritos. Item 11. É uma mensagem trazida por Constantino, à época de Kardec. O texto é longo, então não trarei todo o texto e farei reflexões em cima de alguns trechos. E vou começar da seguinte forma. Constantino nos traz uma reflexão. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. É um trecho muito curtinho, é uma afirmativa que ela traz aqui, mas no nosso dia a dia, o que a gente para refletir? Quais são os exemplos que a gente para escutar? Quem são as pessoas que a gente pretende seguir? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Rede social. O que a gente segue na rede social? Qual tipo de influencer nós seguimos? Quantas pessoas que falam sobre vaidade, sobre muitas viagens, sobre coisas da terra, coisas terrenas. Quantas nós seguimos? E quantas nós seguimos relacionadas à palavra de Jesus e a tantos outros irmãos que nos vieram ensinar? Quantas vezes paramos para assistir vídeo no YouTube relacionado a coisas aleatórias que aparecem simplesmente na nossa timeline lá e não damos um tempo nosso para refletir sobre uma palestra, ler um livro ou até escutar um audiobook de repente. Esse trecho que ela traz já mostra um pouco para a gente
qual o caminho que a gente está tomando, né? Estou falando aqui, mas eu também me distraio da mesma forma. Não estou aqui falando como se eu só escutasse a palavra de Deus o tempo todo, não. Eu me incluo. Por quê? Nós esquecemos. Ou não queremos. Quantas vezes a gente conversa com alguém e aí no meio da conversa alguém fala pra gente: tenha paciência, lembra de Jesus. Ou então a gente fala para alguém: tenha paciência, lembra de Jesus. E o que a gente fala? Ah, estou muito longe disso. Estou muito longe. Não, isso não é para mim não. Deixa a tua próxima reencarnação. Nessa igreja fala. A gente sempre se esquiva. Sempre. Em cima disso, eu vou trazer uma reflexão. Pensa em qualquer homem famoso, homem que eu digo ser humano, né? Um homem ou mulher famosa, tenha bastante dinheiro. Não precisa pensar em todo o esforço que a pessoa fez para ter esse dinheiro todo. Imagina que vocês só precisam receber esse dinheiro e continuar fazendo o que essa pessoa faz. Então, vamos pensar aqui no jogador de futebol. Neymar. Você só precisa continuar se dedicando integralmente, do mesmo jeito, com a mesma disciplina, com a mesma responsabilidade, porque a gente acha que ser atleta é fácil, né? Mas ninguém olha o lado ruim. Mas precisa só disso. Gente, é muito dinheiro que Neymar ganha. Vocês se esforçariam? Não precisa me responder. Responda na consciência. Vocês se esforçariam, acordariam no mesmo tempo, viajariam para um lado e para o outro, faria tudo igual a ele? Não precisa responder, mas eu dei esse exemplo. Vocês podem usar qualquer exemplo que vocês acreditem que vocês fariam. Qualquer outro exemplo. Na área de vocês, qualquer coisa. Imagino que fariam, né? Os todos. Fariam para conseguir manter a mesma patamar de vida? Agora eu vou trazer para Jesus. Não precisa fazer o esforço que Jesus fez. Não precisa. Ele já tem todos os ensinamentos. Em vez de eu dar o dinheiro, eu vou dar a Bíblia, ou então o Evangelho aqui. Só precisa se dedicar ao Evangelho. E aí? Fazemos da mesma forma? Nos dedicamos? E aí vamos aqui. O tema é orgulho e humildade. Somos melhores que Jesus? Não devemos fazer o que Jesus fez, ou ao menos manter o que Jesus fez? Somos melhores que ele? Vou diminuir a régua um pouco. Acredito que alguns aqui tenham lido Paulo Estevam. Será que conseguimos manter a mesma humildade de Estevam? Humilhado, perseguido. Conseguimos silenciar e ainda naquele momento perdoar? Vamos olhar um pouco para o orgulho de Paulo com relação. Ele acreditava que ele estava fazendo certo. E veio a palavra de Jesus, e ele, por olhar, isso está bem claro lá no livro, ele, por olhar o Jesus como um carpinteiro, que veio de uma origem humilde, ele não quis aceitar de início.
ele não quis aceitar Jesus como o Messias prometido. E nós? Por que não aceitamos também? Ou melhor, até aceitamos, mas por que não seguimos? Com a mesma dedicação que seguiríamos ou faríamos se recebesse as condições de um Neymar, ou de um Bill Gates, ou qualquer outra pessoa. Por que não faríamos? Somos melhores que Jesus? Somos melhores do que qualquer um desses irmãos que veio nos ensinar? Não merecemos? Não podemos sofrer? Não podemos passar por dificuldades? E aí? Muitas das vezes a gente acredita que a gente não merece. Quantas vezes a gente já escutou isso? Eu não mereço isso. Isso não é para mim. Eu não posso passar por isso. Quem nunca falou, ao menos escutou. Né? A maioria de nós fala em algum momento, passa por uma dificuldade, aí ainda tem de novo isso, estou passando pela mesma coisa. Mas por que não? É muito mais leve do que Jesus passou. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Muitos outros mártires do cristianismo também sofreram também. E podemos ser nós, levando a palavra de Jesus, e podemos ser esse. Estamos num mundo complicado, com muitas dificuldades, muitos tipos de intolerância, não só religiosa, mas de vários aspectos. Por quê? Não podemos nos humilhar para levar a palavra de Jesus, ou então nos humilhar para nos reconciliar com um parente. Não é muito comum a gente escutar um irmão, uma irmã que sofreu uma desilusão com um amigo, com um parente, se sentiu traído, se sentiu ofendido, menosprezado. E aí a gente escuta. Escutei isso essa semana. Eu não vou até ele. Ele que vem até mim. Por quê? Por que isso? Não podemos nos despir do nosso orgulho, da nossa vaidade, em nome do amor ao próximo? Jesus nos dizia: amai os vossos inimigos. Amar não significa você perdoar e começar a conviver como se nada tivesse acontecido. Não é isso. Precisa de um tempo, mas ao menos manter uma situação amena, uma situação amistosa. Não precisa de falsidade, nada disso. Apenas deixar que as coisas aconteçam naturalmente, que a aproximação aconteça, que a pessoa que ofendeu, você olhe ao menos para o olho dela, dê bom dia, boa tarde, boa noite. É por aí que se começa. Não precisa eu acabei de ser ofendido e chegar ali e abraçar a pessoa como se nada tivesse acontecido. Afinal, a gente não esquece. Perdoar não é esquecer. Porém, nós podemos sim nos despir do nosso orgulho e da vaidade para poder nos reconciliar. E foi isso que Paulo fez.
para quem leu o livro. Ele foi um grande perseguidor do cristianismo da época, de Jesus, inclusive, praticamente. Ele foi quem aceitou o assassinato do primeiro mártir do cristianismo, mas após ele entender, porque Paulo não era uma pessoa má, ele era uma pessoa ignorante sobre os ensinamentos de Jesus, inclusive muito fiel a Deus, dentro do entendimento dele. Ele acreditava fielmente que ele estava sendo fiel a Deus se ele fizesse o que ele fez com Estevão. Porém, a partir do momento que ele entendeu que ele estava equivocado, ele aceitou com humildade, com resignação, com paciência, que olha, numa mesma reencarnação eu consegui fazer aquilo tudo. Eu, quando li o livro, particularmente, fiquei de boca aberta. Eu confesso que eu não conseguiria. Se isolar no deserto, viver embaixo do sol quente, uma pessoa que tinha toda a condição da sociedade da época. Ele abriu mão de tudo. Perdeu os amigos, entre aspas, né? Porque amigos de conveniência, digamos assim, era conveniente, né? Mas ele abriu mão de tudo para poder seguir os ensinamentos do Cristo, levar os ensinamentos do Cristo aos irmãos que não acreditavam, né? E ele ainda encarou como uma dívida, né? Porque ele foi o perseguidor, ele foi digamos assim, o precursor da perseguição. Já existia um preconceito, mas foi ele quem clamou, foi ele que fez a coisa virar o que virou. Então ele se sentia na obrigação de reparar. E com a obrigação de reparar, ele aceitou humildemente, se despindo de todo orgulho, que no livro mesmo fala que ele era extremamente orgulhoso, vaidoso. Ele se despiu de todo orgulho para poder seguir o Cristo e levar os ensinamentos de Jesus a todos. E nós, na nossa pequenez, no nosso... não consigo nem mensurar aqui a proporção em relação aos feitos de Jesus, de Estevão, de Paulo, porque, gente, isso foi há 2000 anos. Era uma população extremamente ignorante em comparação ao que é hoje. E eles conseguiram entender, na essência. Eu, particularmente, se eu pegar a Bíblia hoje para ler, eu não vou conseguir meditar como Paulo meditou. Eu me comparo com o Paulo da época e falo, eu ainda não estou nem perto do Paulo da época, porque eu não consigo compreender aquelas palavras tão robustas da maneira tão clara que eles conseguiram. Estevão, principalmente, que não precisou nem de ver para crer, né? Como aconteceu com Paulo. Estevão, ele só de ter contato com a doutrina de Jesus, ele compreendeu de cara o que era aquilo. Pura humildade, porque Estevão, assim como Paulo, também tinha pleno conhecimento das leis mosaicas. Mas, por pura humildade,
ele conseguiu abraçar os ensinamentos de Jesus, se converter e ainda evangelizar. Paulo conseguiu, mas precisou do exemplo de Estevão, né? Precisou ali, incomodava ele a resiliência, o amor de Paulo, o amor de Estevão a ele naquele momento tão difícil. Então, é importante que a gente pare para refletir o que nós estamos fazendo com o Evangelho. Estamos dando a mesma dedicação que daríamos à posição de alguém famoso, como eu questionei lá no início? Daríamos a mesma dedicação? Ou melhor, daríamos? Não estamos dando, porque o Evangelho a gente tem na mão. O Evangelho a gente já tem, a gente já pode, e quem não tem, o digital custa R$2. O que nós estamos fazendo? Somos melhores que Jesus? Não podemos, ao menos, praticar. Jesus não pede para que a gente morra na cruz. Jesus não fala isso. Ele só pede que nas nossas pequenas batalhas a gente consiga agir como Ele. Na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos companheiros de trabalho, do Miguel, ou de qualquer outro lugar. Ah, fulano me ofendeu. Quem ofendeu foi ele. Quem está com o problema é ele. Não sou eu. Se eu aceito a ofensa, aí eu vou estar com problema, porque eu vou começar a remoer sentimento. Eu vou começar a não conseguir dormir. Quantas de nós não conseguimos dormir à noite aí porque a gente fica pensando no amigo que nos machucou, no parente que nos decepcionou? Quantas vezes? A gente sofre porque a gente não quer se reconciliar. A gente sofre porque a gente não quer perdoar. Por quê? Orgulho? Vaidade? Não podemos nos humilhar? Então, gente, que consigamos no nosso dia a dia, falo para mim, novamente, eu até comentei com a Rosana hoje, é um texto desafiador, porque como a própria Constantina diz aqui, bem pouco seguidos são os exemplos. Nós não seguimos esse exemplo, nós estamos de lado, nós não queremos. Se despir do homem velho é muito difícil para nós ignorantes, né? Eles vêm aqui e fazem com a maior naturalidade. Você pega um Chico Xavier da vida, parece que aquilo ali foi a coisa mais fácil do mundo. Porque, né, um espírito mais evoluído que nós. Mas para nós, para quem viu o Arigó, eu não sou da época do Arigó, então o filme me ajudou a compreender um pouco do quão complexo foi aquele momento. Quem estaria disposto a passar pelo que quiser igual passou? Ser preso, humilhado, constrangido. E mesmo assim, ele continuou no local mais improvável. Mesmo assim, ele continuou. Quem de nós
está disposto a isso. Então, gente, que a gente consiga nos dedicar ao Evangelho de Jesus da mesma forma que a gente pensou aí, aos que pensaram, que a gente se dedicaria se nos trocassem com algum desses irmãos que estão em melhor condição financeira. Quantos de nós, né? Quem de nós se sacrificaria ao extremo para conseguir manter aquele patamar de condição financeira? Mas, no entanto, não fazemos isso com o Evangelho. E o mais estranho de tudo, que nós não fazemos, mas sabemos que os espíritos mais respeitados são aqueles que se humilharam, que passaram por dificuldades, assim como Estevão, Paulo, Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mahatma Gandhi e muitos outros. Sabemos que na espiritualidade eles estão em melhor condição que nós, mas mesmo assim não fazemos. Não queremos nos sacrificar agora para manter ou chegar na posição deles na espiritualidade, mas queremos nos sacrificar para manter a vida que esses irmãos têm na Terra. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tanto que recebemos na noite de hoje. Por todos esses bálsamos, essas energias, essas bênçãos que recaíram sobre todos nós, nos trazendo assim o alívio que tanto buscamos, Senhor. Ajude-nos a permanecer com essas vibrações e fazer dos nossos dias cada vez melhor. Melhores na dor, melhores no amor. Mas também queremos te rogar, Senhor, que essas vibrações alcancem os nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nos hospitais, nas ruas, Senhor. Mas também te pedimos por aqueles que não têm quem peça por eles, que todos, indiscriminadamente, possam ser agraciados pelas tuas bênçãos. Mas também queremos agradecer, Senhor, a presença dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais da Casa de Miguel e desta reunião. Muito obrigado pelas suas companhias. E assim, Senhor, te pedimos permissão para dar por encerrado a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz nesse ano.